mas eu não postei. E elas estão aparecendo em arquivos ou aulas que não são adequadas. Eu tenho até que ver também, porque pode ser que também tenha tido uma invasão no meu computador, eu não sei agora. Mas eu não consegui postar as últimas aulas de história do direito. E ontem, quando eu estava olhando as aulas, me vieram essas gravações, só que elas estão em aulas que estão erradas. Depois vocês deem uma olhada na metodologia e vejam se vocês têm aulas gravadas na unidade 3, porque estão aparecendo algumas aulas gravadas ali e eu não postei nenhuma justamente porque eu estou vendo como é que eu faço essa modificação do arquivo. Porque se eu não posto, alguém está postando e eu não sei como é que isso é postado, tá? Mas aí, se for algum problema, eu vou ter que reorganizar também a postagem no Ava. Então, vocês deem uma olhadinha, por favor, se aparece para vocês alguma aula gravada da unidade 3. E essa aula foi postada no dia 1º de maio, que foi uma sexta-feira, e nós não tivemos aula, e também era um feriado. Então eu não sei o que está acontecendo, tá bom? Bom dia, professor. Ontem eu entrei no portal e tinha lá na unidade 3, na seção 3.1 e na seção 3.2. Exato, então. Na Então tá minha também, aparecendo na para vocês. 3.1, 3.2. Mas eu não fiz essa postagem. Então eu não sei o que está havendo. Porque vocês têm a data da postagem? Aparece lá para vocês qual foi o dia? 1º de maio, à meia-noite e Isso. 18. Então, 1º de maio foi a sexta-feira e foi feriado. Então eu não dei aula. Eu dei aula para vocês na quarta. E alguém fez uma postagem de quinta para sexta, né? Foi na Isso, madrugada. às Então, meia-noite e 18. exato. Então é isso que eu estou preocupado agora. Bem, então vamos ver o que está acontecendo. Nós tínhamos falado na aula passada, então, a respeito dos paradigmas da pesquisa, tá? E nós vimos que quando nós realizamos a pesquisa científica, é necessário que nós tenhamos algumas diretrizes, né? Nós não podemos simplesmente fazer uma abordagem do nosso assunto, né, de uma forma aleatória. Nós temos que ter alguma diretriz nessa abordagem. E, para isso, nós vamos usar justamente, né, alguns pilares, algumas estruturas, né, alguns modelos de abordagem do nosso assunto, né? E de acordo com o paradigma, né, ou com esses modelos de abordagem que nós vamos adotar, nós poderemos chegar a resultados diferentes. Então, eu tenho um assunto que pode ser igual a um assunto escolhido por uma outra pessoa. Porém, o paradigma que eu estou usando é um paradigma diferente daquele utilizado por uma outra pessoa. Provavelmente, a nossa, né, pesquisa científica, ela vai alcançar aí um resultado diferente. Por quê? Porque nós estamos abordando o mesmo assunto, mas nós estamos usando modelos, né, de abordagem, ou seja, paradigmas de abordagem que são diferentes, que são distintos. E aí há uma menção no livro de vocês, no livro digital, sobre um modelo de abordagem que está fundamentado
no positivismo, né? E o que nós temos aí como uma primeira ideia do positivismo? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Já volto. Nós temos aqui a menção ao Augusto Comte, que fundou a teoria, né, o positivismo, na França. E nós estamos falando aqui da primeira metade do século XIX, né? Então, nós vamos ter aqui a ideia, né, de que a evolução humana, né, ela passa por 3 estágios ou 3 idades ou 3 fases mentais. E o Augusto Comte, ele estabelece, então, que inicialmente, né, o pensamento humano ele passa por uma fase teológica. O que significa dizer isso? Que os fenômenos todos eles são ser explicados por uma intervenção de agentes sobrenaturais, né? Isso significa dizer o quê? Significa dizer que nesta fase nós vamos ter uma influência muito grande, né, da religião. Por isso que vocês têm a menção à teologia, né? Então, toda a lógica ou todo o pensamento, ele vem em torno da figura de um Deus, né? Esta é a primeira fase, então, do conhecimento ou do pensamento humano. Em seguida, os homens eles passarão a uma outra fase de conhecimento ou de pensamento, que é uma fase chamada metafísica, né? E nesta fase metafísica, nós vamos ter a presença da abstração, né? E o que nós temos como um significado de abstração? Quando nós falamos em abstração, nós também estamos mencionando uma forma de pensar, né? O pensamento abstrato. A gente ouve falar nisso, né? Eu preciso ter um pensamento abstrato. O que significa o pensamento abstrato? Esse pensamento, né, abstrato é uma maneira de pensar que se destaca, ele se separa das maneiras de pensar comuns que nós normalmente desenvolvemos no nosso dia a dia, não é? Eu preciso, vamos dizer assim, exercitar, né, uma forma de raciocínio diferente, que propriamente segue aquelas regras que nós vimos aqui na lógica aristotélica. Não sei se vocês lembram, mas nós estávamos falando a respeito da dedução e da indução, né? E aquela forma de raciocinar, que nós vamos retirando as ideias uma das outras, elas representam uma abstração, né? Eu não tenho propriamente elementos concretos na minha realidade, mas eu posso encontrar, né, elementos a partir do meu raciocínio abstrato. Então, eu parto de uma ideia geral, né, e desta ideia geral, eu vou retirando algumas outras ideias específicas. O que significa isso? Eu estou fazendo, né, um raciocínio lógico e estou utilizando da abstração para encontrar, né, algumas outras propostas a respeito de determinado assunto, né? E vocês estão lembrados que nós falamos a respeito
por exemplo, da investigação criminal, né? Então, eu tenho um crime e eu tenho uma série de situações que envolvem esse crime. E eu vou fazer o quê? Eu vou partir, né, de um conhecimento muito genérico sobre este fato e dessas situações eu vou verificar por meio de abstrações se elas têm ou não têm relação com o crime, né? Então, não existe aí um elemento concreto na minha frente. Eu não sei se as pessoas que foram apontadas como as que praticaram o crime, se elas realmente praticaram. Eu não estava presente, né, no momento em que ocorreu o crime. Então, eu não posso afirmar que foi um ou o outro, mas eu posso estabelecer o quê? Relações do comportamento daquelas pessoas que foram indicadas, né, como as que praticaram o crime em relação aos fatos que aconteceram. Então, eu estou usando aqui de um pensamento que é abstrato, ele não está no plano concreto, né? Eu não tenho todos os dados concretos na minha frente. Então, eu não posso fazer afirmações, nem dizer que eu conheço exatamente o que está acontecendo, porque eu não presenciei esses fatos. Mas eu posso fazer algumas abstrações e chegar a algumas conclusões, né? Ao final de todas essas abstrações, eu vou poder dizer assim: olha, realmente, quem praticou o crime foi determinada pessoa, ela usou, né, na prática do crime desses elementos, dessas armas, né? O crime foi cometido por um motivo, como a gente chama, torpe, né? E assim eu chego a uma conclusão de quem foi o autor. Como é que eu posso usar esse conhecimento abstrato se eu estou também tratando de uma gestão, né, de uma administração? E eu vou ter ali, né, numa empresa, por exemplo, alguns acontecimentos. Determinados setores não estão passando informações corretas, né, entre si. E nós estamos percebendo que a empresa ela está tendo algumas falhas, né, nessa gestão. Tem alguns setores que não estão muito bem enquadrados, vamos dizer assim, em todo o movimento, né, da administração da empresa. E aí eu não sei exatamente o que se passa nessa empresa, né, mas eu tenho algumas, né, informações. E aí, o que eu posso fazer? Outra vez, eu vou usar, né, de deduções ou de induções e vou fazer abstrações, né, a respeito dessas informações, até que eu possa identificar exatamente de que setor, né, de que ramo ali dentro da empresa está vindo algum problema e como é que eu posso solucionar esse problema, né? Então, esta é uma outra fase do pensamento humano, que é vinculado à metafísica. Percebam que aí há uma menção à crítica, né? E o que significa essa menção à crítica? Nessa segunda fase do pensamento, nós vamos ter a obrigação de realizar uma crítica. Nós vamos ter que fazer aí algumas observações que muitas vezes são oposições ao que nós temos na nossa proposta de análise, né? O pensamento teológico, esta primeira fase teológica, simplesmente não admite nenhuma crítica, né? Eu tenho uma informação, mas eu não posso discordar desta informação na fase teológica. E para o Comte, né,
o homem ele atinge uma segunda fase na sua evolução e ele alcança, então, um pensamento, um conhecimento metafísico. E esse conhecimento metafísico ele vai ser caracterizado pela abstração, né, e pela crítica. Eu preciso fazer uma análise crítica, ou seja, eu preciso pensar sobre a informação que eu recebo, né? Eu não posso simplesmente receber uma informação e aceitar essa informação como se fosse a verdade, né? Eu preciso, então, fazer, né, algumas oposições a estas informações que eu recebo. Eu preciso trazer outras ideias e fazer aí uma confrontação entre essas ideias para verificar, né, se realmente aquela, né, ideia principal, aquele assunto principal, ele é realmente verdadeiro, né? E a terceira fase do pensamento humano, ou da evolução humana, é a fase positivista ou científica. E nesta fase nós já vamos ter a noção exata do conhecimento científico. Existe aí, então, uma construção de um conhecimento, né? O Comte nos traz essa ideia de que há maneiras de se construir um conhecimento. Eu posso ter regras, né? Eu tenho leis para conhecer. Eu não posso conhecer se eu não estiver no domínio dessas regras de como é que eu vou conhecer. Daí que vocês têm uma relação direta desta teoria positivista com a metodologia científica. Por quê? Porque o positivismo na ciência, ele vai dizer que nós precisamos conhecer, mas nós temos que obedecer a algumas regras do conhecimento, né? E nós não podemos conhecer de qualquer maneira. Nós primeiro temos que saber como é que nós vamos conhecer. E respeitando essas regras é que nós vamos poder conhecer alguma coisa, não é? Então, percebam que o Comte, ele é, vamos dizer assim, extremamente importante para o conhecimento científico, porque ele nos diz que nós devemos seguir um método para conhecer. Eu não posso simplesmente pretender conhecer cientificamente um assunto, algo, né, um objeto, se eu não seguir as regras do conhecimento científico. Não sei se vocês conseguem fazer essa distinção entre as três fases, né? Mas eu acredito que não há como nós confundirmos. Por quê? Existe uma primeira fase, né, que é uma fase em que o conhecimento ele vem, né, de uma divindade, é a fase teológica. Depois nós passamos para uma fase em que é imposto um raciocínio. Eu preciso raciocinar sobre tudo aquilo que eu consigo perceber ao meu redor, né, aquilo que eu pretendo conhecer. E a terceira fase é uma fase chamada científica. E por esta fase científica, nós vamos ter a imposição, né, de algumas leis, algumas regras específicas para conhecer. Então, se eu quero conhecer algum objeto, se eu quero saber como é que funciona determinado mecanismo, eu preciso seguir determinadas leis para conhecer. Entendido isso? Eu não posso simplesmente me lançar, né, num conhecimento sem que eu obedeça a essas regras, né,
que são impostas para eu conhecer. Por isso que ele se chama positivista. Por quê? Porque existe uma imposição das regras. Eu só posso conhecer se eu conhecer primeiro as regras de como é que funcionam as próprias abordagens do conhecimento. E aí o Comte diz, olha, assim como as ciências naturais, elas vão reconhecer as leis naturais, né? As ciências sociais ou as ciências humanas, elas também têm as suas regras, né? E nós temos que conhecer essas regras e não só conhecê-las, mas nós precisamos o quê? Respeitá-las, né? Então, o Comte ele vai trazer, né, das ciências naturais as regras de conhecimento para as chamadas ciências humanas ou ciências sociais, né? Então, se eu posso conhecer como é que funciona esse movimento da Terra, né? Como é que funciona a sucessão dos dias, isto está fundamentado em leis naturais, né? Eu não tenho como alterar. Então, é uma lei que vem da natureza para mim. Eu preciso conhecer essa lei natural para entender como é que, então, se modificam, né, as horas num dia, como é que se modificam, né, os meses no ano, por que que isso acontece? E as ciências humanas, as ciências da sociedade, elas também funcionam com regras, como as ciências naturais. E essas regras, elas precisam ser respeitadas. Não sei se isso fica claro para vocês, porque às vezes a gente tem até uma dificuldade para entender como é que, né, a gente pode, né, sendo ser humano, ter as regras próprias, né, como se fosse a própria natureza, que a gente não pode mudar a regra, que ela é imposta pela própria natureza. E os seres humanos, eles têm o que nós chamamos de livre-arbítrio. Então, cada um de nós vai agir de uma maneira diferente. E aí, nós vamos explicar justamente pelo próprio Comte, né? O homem, por ter essas alterações, né, ele pode utilizar o seu livre-arbítrio e nós precisamos, então, estabelecer regras no conhecimento do próprio homem, né? Regras no conhecimento da própria sociedade. Senão, não poderemos sequer conhecer como é que o homem, né, ele se comporta em sociedade. Não sei se isso fica claro para vocês. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, muito bom. Bem, nós temos aqui, então, né, uns métodos que são utilizados nas ciências da natureza. Nas ciências da natureza são aquelas ciências que justamente têm como um objeto de análise aquilo que já existe naturalmente, né? E que o homem ele não pode alterar. Então, todas essas ciências que envolvem, né, esses fenômenos naturais, eles são conhecidos como fazendo parte das ciências da natureza. Por isso que eles são chamados, né, da natureza. Pela própria natureza é criado, né, determinado fenômeno e a gente precisa apenas saber como é que ele funciona. Nós não podemos propriamente modificar esse fenômeno, né? Eu não vou poder modificar a rotação da Terra em torno do seu próprio eixo. Eu não posso modificar a rotação da Terra ao redor do Sol. Então, eu apenas tenho que conhecer, né, esse fenômeno, que é um fenômeno natural, da natureza. E aí, nós temos aqui as ciências da natureza, segundo está também inserido no livro digital de vocês podem verificar lá, a partir da dedução racional
e a verificação experimental, ou seja, né, eu preciso utilizar aí, no conhecimento dessas leis da natureza, né, da experimentação. Eu preciso testar várias vezes e verificar, né, se o fenômeno ele se repete nessas várias vezes. Se ele se repetir da mesma forma, aí então eu conheci uma lei natural. E aí é mais fácil que eu compreenda, então, como é que se movimenta, né, a Terra em torno do seu próprio eixo. Como é que é feito este movimento, né, de rotação ou de translação da Terra ao redor do Sol. Né? E existe um método que é próprio para as ciências sociais. E aí eu estou falando, né, de ciências que envolvem um comportamento humano, dos seres humanos, em suas relações com os demais seres humanos. Né? E a partir do século XIX, há uma preocupação, né, maior com a compreensão da sociedade. Por que isso? Porque nós vamos sair de um período de muitas discussões. Oi. Os seus slides estão em branco. Algum problema na transmissão, talvez? Eu não sei. Para mim, eles estão aparecendo. Vocês não conseguem ler? Ninguém consegue Pra mim ler tá o slide? aparecendo. Tá? Pra mim aparece. Pra mim tá ok. Eu já mandei os slides para os Também está representantes. ok, professor. Tá? Franciele, você tem um slide? Dá para colocar no grupo da turma? Tenho, já encaminhei, vou reencaminhar novamente, Isso. professor. Tá. Obrigado, então. Porque aí, se vocês não conseguem acompanhar por aqui, vocês conseguem abrir, cuidado o WhatsApp aí. Mas, enfim. Voltando, tá bom, Ed Carlos? Beleza. Então, vocês veem que há uma preocupação, né? E nós estamos aí entre o fim do século XVIII e o século XIX, num período de muitos conflitos na sociedade. Nós tivemos, no final do século XVIII, desculpe, uma revolução na França, a Revolução Francesa, e essa revolução, ela trouxe muitas alterações nas relações em sociedade. Então, a sociedade, ela passa a exigir um estudo, né, para saber como é que os homens se comportam. E, então, o Comte, ele vai dizer, olha, existem as ciências, ou existe uma ciência que vai se debruçar sobre este conhecimento do homem em sociedade. Né? E eu preciso, então, saber como é que eu vou conhecer o próprio homem. Né? E olha como é algo difícil, porque quando a gente vai se debruçar sobre a natureza, nós estamos falando de algo que está externo ao próprio homem. Mas nas ciências sociais, o homem ele passa a exercer, não é, um conhecimento sobre ele próprio. Né? Ele será o objeto de conhecimento. Então, ele vai ter que se observar para saber como ele se comporta. E é muito mais complicado, né, eu fazer esse caminho, vamos dizer assim, interno, né, para o meu interior. Como é que eu vou me conhecer? Né? Eu preciso, então, seguir algumas abordagens. Eu tenho métodos próprios que permitem a compreensão da realidade humana e meios que lhes são específicos. E, né, existe aqui a primeira questão que nós colocamos, se há uma diferença entre o método utilizado nas ciências da natureza e o método utilizado nas ciências sociais. O que vocês imaginam a respeito disso? De tudo isso que nós falamos, acabamos de mencionar.
Vocês conseguem me ouvir do outro lado aí? Vocês estão me ouvindo aí? Aqui é ok, professor. Uhum. Então, qual é a resposta para essa questão? Alguém consegue responder? Professor, Isaías, Acho- bom dia. Oi, Isaías, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Bom dia, pessoal. É o seguinte, eu vejo, na minha visão, e pelo que eu estou entendendo, talvez Uhum. seja errado da forma que eu esteja entendendo, daí o senhor já me corrija, ok? Uhum. Eu vejo o seguinte, que esse método utilizado assim na ciência da natureza são métodos de forma assim que nós não vamos poder mudar a natureza, porque a natureza já tem a sua forma de percorrer, tá? Nós vamos utilizar esse método para apenas entender. Já no Uhum. caso do método utilizado nas ciências sociais, nessa sociedade, nós podemos entender e modificá-las. Uhum. Essa é a minha visão. Exato. Alguém mais tem alguma outra contribuição? Ana Lúcia. É porque Sim, aqui na oi. ciência da natureza coloca, você falou que tem a dedução racional e a verificação experimental, certo? Uhum, uhum, Então, esse é a metodologia empregada. E uhum, já a das ciências sociais tem um método próprio e uma lei específica, porque, uhum, querendo ou não, em sociedade ele altera, né, o seu comportamento, então uhum, vai variar. uhum. Acho que seria Exato. Isso. Tá? Então, percebam que eu vou ter aí um cuidado redobrado quando eu estiver fazendo uma análise social, né? Porque se eu não vou poder interferir nas leis naturais, quando eu falo sobre, né, a sociedade, aí eu tenho que tomar algum cuidado, porque eu posso fazer algumas intervenções, né, nessas ciências sociais. Então, será que isso acontece hoje em dia? O que vocês imaginam? Eu sou um cientista social, e aí eu tenho que analisar determinado comportamento. Eu posso interferir nestas orientações do comportamento humano como um cientista? Sim, professor. Eu vejo Ó, que sim, até mesmo na política há essas mudanças, né, na sociedade, através das interferências que ocorrem no dia a dia. A economia, por exemplo, uhum, termina ocorrendo na sociedade modificações? Sim, eu vejo que sim. uhum. Então vocês veem como não é necessário ter muito cuidado quando a gente faz algumas análises sociais, porque a maneira como nós vamos, né, conhecer esta sociedade, nós vamos ter abordagens diferentes. Então, um cientista social, ele pode estar fazendo uma pesquisa, como nós falamos, sobre um assunto, e ele usa alguns paradigmas. E ele vai alcançar alguns objetivos. Um outro cientista social, num outro local, né, ele vai fazer a mesma pesquisa, ele tem a mesma ideia, eu quero pesquisar a sociedade em determinado aspecto, mas ele vai utilizar de outros paradigmas e ele vai alcançar provavelmente outras conclusões, né? E aí eu vou ter o mesmo assunto que foi pesquisado por dois cientistas distintos e com conclusões que são diferentes. Aí vocês vão dizer, olha, mas isso não pode acontecer
porque uma delas deve estar errada. E a gente vai ver, né, que exatamente a escolha do nosso paradigma na pesquisa nas ciências sociais, ele pode modificar a compreensão sobre determinado assunto. Entendido isso? Por isso que é muito difícil, né, eu fazer, né, algumas observações quando eu estou fazendo a minha pesquisa. Eu costumo, né, dizer assim, olha, a minha pesquisa é a melhor, né? Eu sou o tal da pesquisa. E a outra pessoa faz uma pesquisa, eu digo assim, não, aquela pesquisa que foi feita pelo fulano, ela não está correta. Ele não tem conhecimento, ele errou a pesquisa e as conclusões que ele chegou não são verdadeiras, né? Eu tenho que analisar o que eu vou precisar fazer. Eu tenho que analisar justamente quais foram os paradigmas, ou seja, quais foram os caminhos que foram seguidos numa e em outra pesquisa. Se os caminhos eles estão corretos, eu não posso, né, fazer a destruição, por exemplo, da pesquisa que foi feita por um outro cientista. Eu posso dizer assim, eu concordo, mas eu não posso dizer que ele está errado, entendeu? Assim como o outro cientista, ele não vai poder, se eu, né, escolhi um paradigma e fiz, né, corretamente toda a trajetória da pesquisa, ele não vai dizer que eu estou errado, né? Ele simplesmente pode dizer que ele não concorda com os meus paradigmas. Entendido isso? Ou não? Sim? Tá? Por isso que quando a gente fala em ciência, a gente vai ter que muitas vezes, né, segurar aí a nossa maneira, né, de a reagir, porque às vezes a gente não gosta de ver algo que a gente não está de acordo, não é isso? A gente não quer nem escutar o que o outro tem a dizer, né? E na ciência, e principalmente nas ciências sociais, a gente vai ter que observar aquilo que o outro diz. E se a gente não concorda, a gente vai expressar a nossa discordância. Mas a gente não pode dizer, olha, eu estou certo, você está errado. Entendido? Se os dois fizeram a escolha, né, dos métodos e dos paradigmas corretamente, os dois, né, estão corretos. Eles apenas seguiram caminhos diferentes. Entendido isso? Professor, posso fazer uma pergunta? Oi, Ed Carlos, diga. Só interrompendo um pouco, como em conceito, o que o nosso colega tinha acabado de comentar, um conceito político que me é meio confuso conforme a metodologia que você está ensinando aqui hoje, que seria um ato, assim como do nosso atual presidente, que, né, está agindo lá de uma forma peculiar para um presidente, e aonde que fica aquela dedução, se ele está fazendo um experimental, isso é uma ciência natural dele, ele está fazendo, ele tem um raciocínio naquilo que está fazendo, ou se é um experimento, pois ele traz ali uma metodologia da época da ditadura, algo parecido a isso. E onde parece que muito uma briga, parece muito uma briga de quadrilha. Mas olha, vamos fazer uma limpeza nessa nossa pergunta. Então, você está tratando, né, de política. A política ela está relacionada com o homem, não é isso? Ela não é da natureza, né? Então, nós não estamos fazendo a abordagem das ciências naturais. Nós estamos falando sobre uma ciência da sociedade. Nós queremos analisar este comportamento político, entendido? Então, a gente tem que trazer essa discussão para o âmbito das ciências sociais. Aí, nós vamos partir para uma outra abordagem, né? Qual será o nosso paradigma nesta abordagem?
E aí que nós vamos ter várias maneiras de analisar esta nossa situação política atual. Você vai ter análises que podem estar relacionadas ao paradigma positivista. E, por exemplo, não é, no aspecto positivista, eu tenho que partir de leis específicas de conhecimento. Né? Como é que eu vou abordar, por exemplo, a situação política do Brasil atual? Só eu tenho que conhecer vamos dizer assim, primeiro, a relação da política. Né? O que significa política? E a política é um jogo de poder. Então, percebam que já se torna um tanto complexo, porque eu tenho que conhecer o que se passa nas relações de poder no Brasil atualmente. Né? Então, muitas vezes, aquilo que eu estou, né, apenas acompanhando, né, pelos meios de comunicação, ele é diferente do que acontece, né, na realidade. E aí eu preciso conhecer um pouco da realidade do que está se passando no governo executivo, o que se passa no Congresso, por exemplo, e o que se passa no Poder Judiciário. Quais são as relações ali de poder, né? E quando a gente fala em poder, nós estamos falando sobre uma disputa, né? Eu quero mandar mais do que o outro. Isso, em resumo, é a política, né? Eu estou sempre ali interessado em ter mais poder. Eu preciso mandar mais. Só que a gente vai pensar que nós estamos vivendo num estado que tem 3 poderes que são iguais. Então, o chefe do executivo, ele manda igual ao chefe do legislativo, que manda igual ao chefe do judiciário. Então, nessas relações, eles têm que se equilibrar. Né? Eu não posso ter um mandando mais do que o outro. E é aí que está o jogo político. Né? Como é que eu vou analisar esse jogo político? Aí eu tenho alguns paradigmas para analisar o jogo político. E de acordo com os paradigmas que eu utilize, eu vou chegar a conclusões diferentes. Né? Então, vamos dizer que eu seja a favor do presidente. Eu tenho um paradigma de análise, né, das ações políticas do presidente. Se eu sou contra o presidente, eu tenho aí, né, possibilidade de escolher um paradigma que, né, vá, vamos dizer assim, contestar as ações políticas do presidente. E eu ainda posso ter uma terceira corrente, que eu não sou nem totalmente contra, nem totalmente a favor. Né? Eu vejo alguns aspectos positivos nas atitudes dele e alguns aspectos negativos na atitude dele. Então, percebam que nós temos aqui, pelo menos, 3 formas de abordar, né, estas condutas políticas do nosso presidente atual. Né? Por isso que eu não vou poder, né, sair no braço, como se diz, né, na rua, porque o presidente me agrada ou porque o presidente me desagrada. Porque existem justificativas distintas para a mesma atitude. Né? Senão, a gente poderia imaginar que nós estamos vivendo numa sociedade, né, em que muitas pessoas estão loucas, porque elas apoiam uma pessoa que nós achamos que está errada. A mesma ideia virá do outro lado. Olha, existem, né, pessoas que são contrárias ao presidente. Então, essas pessoas é que estão erradas. E nós estamos aqui fazendo uma abordagem científica. E a abordagem científica, ela tende a uma neutralidade. Aquilo que nós queremos nem sempre é o que a ciência determina. Então, eu posso, né, pelos meios da ciência, defender o presidente. Eu posso
pelos meios da ciência, criticar o presidente, né? Mas a ciência em si, ela tende a ser neutra. Ela tende a descrever as atitudes e fazer uma análise social, né, das nossas atuais relações políticas de uma forma, vamos dizer assim, neutra, né? Por isso que nós trabalhamos no primeiro bimestre com a questão da ideologia, né? E vocês tiveram ali uma análise da ideologia pelo viés o quê? O paradigma da esquerda, né? Porque a Marilena Chaui, ela é uma autora da esquerda. Então, provavelmente, as conclusões que ela chega, né, são diferentes, por exemplo, do Olavo de Carvalho. Se vocês forem fazer, né, a mesma discussão com o Olavo de Carvalho, que é de direita, ele vai ter outro paradigma de análise. Ele vai chegar a conclusões que são opostas ao que a Marilena Chaui estabelece. Entendido isso? Agora, o que nós temos que manter, né, sempre em atenção é se nós não estamos interferindo com as nossas opiniões pessoais no conhecimento científico, porque isso se chama ideologia, né? Olha, eu sou de direita, então eu vou sempre agir contrário a qualquer ato do presidente, ou, aliás, a qualquer ato contra o presidente, porque ele também é de direita. Se eu sou de esquerda, eu vou sempre, né, a criticar e dizer que o presidente está errado. Por quê? Porque eu estou na oposição a ele. Então, isso significa que eu estou tendo uma abordagem ideológica, entende? E a ciência nos diz o seguinte, olha, cada um pode fazer a sua pesquisa, explicando como faz a sua pesquisa, e nós podemos ter conclusões diferentes sobre o mesmo comportamento do presidente. Mas nós temos que sempre manter o cuidado para não deixar com que as nossas visões pessoais, os nossos valores pessoais, eles interfiram neste conhecimento, porque ele é um conhecimento científico. Então, se eu fizer essa separação, eu posso dizer, olha, ele está tendo essas atitudes e essas atitudes elas vão nos levar para esse caminho. Ou ele pode estar tendo essas atitudes e elas vão nos levar para um outro caminho, né? E eu vou apresentar o resultado da minha pesquisa para a comunidade científica, né? Certo isso? Então, eu como cientista, eu tenho que fazer uma abordagem que seja neutra, né? Porque senão eu já começo a minha própria pesquisa científica por um meio equivocado. Por quê? Porque eu já quero destruir aquele outro, né? Ou então eu já quero favorecer aquele outro. E aí isso significa que eu estou utilizando de uma ideologia. Entendido isso, Ed Carlos? Entendi. Tá? Então, por mais que a gente não goste, né? Ou por mais que a gente goste, nós temos que ter esse cuidado na análise científica. Porque a ciência, ela não vai dizer assim, ó, o gostar ou não gostar. Isso é ideologia e não é ciência. A ciência, ela impõe, né, justamente as regras para eu conhecer, para que a gente possa saber exatamente o que está sendo apresentado como conhecimento, né? E aí que é preciso que eu tenha transparência, isso é muito importante na ciência, porque eu tenho que mostrar como é que eu cheguei a uma determinada conclusão, né? Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, é desta maneira, e vocês têm que aceitar o que eu estou dizendo. Não, eu tenho que dizer, olha, eu cheguei a esta conclusão, e minha, né, pesquisa, eu percorri essas etapas para chegar a esta conclusão, né? Eu tenho que ser transparente, porque se eu não consigo explicar,
algum problema eu já tenho nas minhas conclusões, né? Elas vieram de onde? Da minha mente, né? Dos meus valores, né? Da minha ideologia, e aí a pesquisa não tem validade, né? Ela não é válida, tá bom? Podemos ir adiante? E a gente volta, né, à questão do que é o método. O método, né, é um conjunto de procedimentos que seguem algumas regras. E essas, né, regras vão nos conduzir a um determinado fim, certo? A metodologia, ela é a ciência, né, que envolve todos os métodos. Então, ela vai analisar cada um dos métodos e cada uma das técnicas que envolvem esses métodos, tá? Então, é como se eu tivesse um campo geral, né? E desse campo geral, eu tenho os específicos. Então, a ciência é a metodologia. Na metodologia, eu vou retirar os métodos e dentro de cada método eu vou ter técnicas diferentes, né, de conhecer, de abordar determinado assunto. Isso está claro para nós? Eu desconfio que vocês estão dormindo do outro lado da câmera. Vocês estão entendendo? Tá? Bem, o livro digital de vocês, ele nos traz 3, né, paradigmas para nós abordarmos a análise nas ciências sociais, tá? E esses 3 paradigmas são o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético. Nós vamos ver aqui que existe aqui um campo vasto para todos os gostos de cientistas, tá? Então, percebam que nós temos várias outras, né, maneiras de abordar. O livro digital de vocês nos traz, pela teoria do Richardson, 3 correntes: o positivismo lógico, o estruturalismo e o materialismo dialético, tá? Então, se vocês tiverem conhecimento de outros paradigmas, não significa dizer que ele está errado. Ele traz esses 3 aqui métodos, né, de abordagem, esses 3 paradigmas científicos. Mas existem outros, né, para nós conhecermos nas ciências sociais. E aí, nós temos o primeiro, que é o positivismo lógico, né? Gente, eu não sei se o horário... Qual é o horário de intervalo de vocês? É 9h40, né? É isso? É? Alô, vocês estão por aí? Sim, professor, isso mesmo, 9h40. Então tá. Então nós temos aí algum tempinho ainda. Então vamos ver se a gente consegue analisar os 3 paradigmas, tá? Então, o positivismo lógico, né? Esse seria o nosso primeiro paradigma na abordagem nas ciências sociais. Então, eu vou, né, ter aí, no positivismo lógico, a existência de leis, né, na sociedade. Assim como as ciências naturais, elas têm leis, né, próprias, eu vou conseguir identificar também nas ciências sociais as suas próprias leis, né? E aqui vocês têm uma tendência, como está escrito no livro digital de vocês, de unificar o método científico, né? Então, nós precisamos
estabelecer regras que seriam, por exemplo, comuns tanto às ciências naturais quanto às ciências sociais, né? Nós temos que partir de leis, de regras. Não existe aí um conhecimento que seja aleatório, né? Então, as ciências naturais estão baseadas em leis naturais. As ciências sociais, elas também estão baseadas em leis, né? Elas têm aí regras determinadas que precisam ser seguidas também para que se possa conhecer. E aí volta outra vez a noção ali do Comte, né? Do positivismo científico. E nós vamos entender que agora, além do que a gente tinha falado sobre os estágios, né, do pensamento humano que o Comte traz, ele diz que nós, nas ciências sociais, nós podemos, né, pela identificação dessas leis, fazer uma previsão, né, do próprio comportamento humano e modificar este comportamento humano, né? E vocês têm aí, né, as orientações. Ele nos diz que, né, nós temos, então, leis que regem os fenômenos. E nós vamos, né, de alguma forma, nos preocupar agora, ou nos orientar para a observação da sociedade, né? E depois fazer esta espécie de experimentação, né? Ou seja, o teste sobre aquilo que nós encontramos nas observações em sociedade. Então, eu vou ter que, né, analisar os fenômenos sociais agora, mas eu preciso verificar se eles se repetem, né? Então, digamos que eu vá fazer uma análise da atual conjuntura política do Brasil. E eu quero, então, fazer uma análise do governo, né, do Poder Executivo. Eu preciso observar, né, o comportamento aí do que está acontecendo no Poder Executivo. Então, eu estou fazendo uma observação e eu preciso verificar se esse comportamento ele se repete, né? Existe uma repetição do mesmo comportamento ou não há, né, esta repetição? Eu identifico quais são esses comportamentos repetitivos, que momentos, né, eu tenho o comportamento repetido, né, para que eu possa, né, chegar a determinadas conclusões, né? Então, a análise das ciências sociais, elas vão buscar as regras, né, de análise, assim como as ciências naturais apresentam. Eu não vou mais me basear agora na metafísica. Eu não preciso apenas ficar fazendo raciocínios, mas eu preciso me dedicar à experimentação, à verificação, né, daquilo que está acontecendo em sociedade, né, para que eu possa explicar esta sociedade, para que tenha validade a minha conclusão. Entendido isso? E aí, né, nós vamos ter a classificação no positivismo de ciências lógicas, né, ou ciências matemáticas, e as ciências empíricas, né? E nós temos essas ciências empíricas nas ciências sociais, né? E esse empirismo, ele me fala a respeito de uma necessidade dessa experimentação, né?
desta participação aí nos acontecimentos. E aí, algumas vezes, eu vou precisar, né, me inserir nessa sociedade, né, para que eu conheça exatamente o que se passa com ela, né? Então, é o caso que nós falamos já no início dessa disciplina, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa a respeito do comportamento da população carcerária, né? Eu preciso fazer o quê? Uma observação, e eu tenho que fazer uma experimentação nessa minha pesquisa. Eu não estou tratando aqui de uma ciência matemática ou lógica. Eu estou tratando de uma ciência empírica. Então, eu preciso mergulhar nesta realidade, né? Eu preciso experimentar, né, aquelas relações sociais que ocorrem dentro de uma carceragem. Como é que aquelas pessoas se relacionam ali dentro? Eu não posso simplesmente fazer um raciocínio do lado de fora, né? Eu não posso simplesmente dizer assim, eu acho, né, eu deduzo que, porque eu estou trabalhando com abstrações. E agora, nós estamos numa terceira fase do pensamento, como dizem os positivistas. Então, eu preciso, né, testar aquilo que eu estou criando no meu raciocínio. E como é que eu vou testar isso? Eu tenho que experimentar, né? Eu tenho que viver um pouco com essas pessoas para saber como é que as relações sociais elas ocorrem, né? Entendido isso ou não? Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, professor. Vocês estão entendendo o que nós estamos falando? Sim. Tá. Sim. Então vamos adiante. Vocês têm aqui também com relação ao positivismo, né? E esse aqui já é o positivismo lógico, ou seja, ele é um pouco após, né? Ele é um pouco depois, ocorre um pouco depois do próprio Augusto Comte. O Comte, ele vai até os meados do século XIX. E aqui o positivismo lógico, ele nasce na década de 1920. Então, nós já estamos no século seguinte, né? E aí, nós vamos ter, né, outra vez, né, a menção de que o conhecimento nas ciências sociais, ele precisa, né, de uma verificação, né? Uma verificação na realidade concreta. Como é que acontece isso, né, em determinada realidade? Então, isso se chama de verificação empírica, né? E nós vamos ter aqui, né, em resumo, as propostas teóricas, mas as propostas teóricas, elas precisam ter um respaldo daquilo que há na realidade, na prática, né? Então, percebam, por exemplo, que se for fazer uma análise, né, da situação política atual, eu tenho que, de alguma forma, me enfronhar nas relações políticas que acontecem no âmbito do governo federal, né? Eu não posso simplesmente, estando aqui, né, fazer algumas suposições, algumas proposições. Eu preciso, né, fazer alguma verificação empírica
das minhas proposições. Se eu apenas tirar, né, as hipóteses, eu não vou conseguir conhecer cientificamente aquilo que eu estou levantando como hipótese, né? Então, é preciso que eu faça uma proposição, mas é preciso que eu tenha uma verificação, né, da situação na realidade em concreto. E aí, eu preciso, então, utilizar instrumentos padronizados que possibilitem, né, esta análise. E como é que eu vou padronizar esses instrumentos? E aí, nós vamos ver que existem métodos ou existem meios na pesquisa de quantificar, né, aí as relações. Então, eu vou ter, por exemplo, a possibilidade de transformar aquilo que eu estou coletando na pesquisa em gráficos. Eu posso estabelecer percentuais, né? E vejam como às vezes a gente verifica isto nas sondagens, né? É feita uma sondagem, que são popularmente, como a gente vê, essas pesquisas de opinião, né? Então, aconteceu determinada situação na política. Aí os órgãos de pesquisa, eles vão até a sociedade e eles fazem uma sondagem. E quando eles, né, acabam de fazer a coleta dos dados, eles fazem ali um gráfico percentual. Então, eu estou o quê? Utilizando uma padronização na pesquisa. Olha, a minha pesquisa, ela tomou por base as seguintes perguntas na sondagem. Então, eu coloco lá as minhas perguntas. E eu vou ter a verificação dessas minhas propostas, que são as perguntas. Sim, eu fiz a pergunta repetida para tantas pessoas. E tantas pessoas, elas me responderam sim. Tantas pessoas me responderam não. Outras pessoas me responderam não sei. Outras pessoas não quiseram responder. Então, eu estou o quê? Utilizando de uma padronização, né? Todas as pessoas que quiserem conhecer melhor a minha pesquisa, elas poderão ter acesso a essa pesquisa. E lá eu vou mostrar como é que eu, né, construí as minhas perguntas, para quantas pessoas eu fiz essa pergunta e quais foram as respostas que eu obtive entre o sim, o não sei e o não quero responder. Eu estou conseguindo quantificar, né, a minha análise. E ao final, eu posso dizer que existe um percentual de 50%, de 60%, né, de 40% que foram pelo sim, 30% pelo não, né? 10% responderam não sei, 10%, e 5% disse que não responderia. Então, percebam que os positivistas, né, eles vão tentar, né, colocar as regras da pesquisa nas ciências sociais de uma forma padronizada, né? Eu tenho que seguir nas sondagens as mesmas regras para que as minhas sondagens tenham validade. Vocês conseguem entender o que nós estamos falando ou não? Vocês estão acompanhando ou vocês estão aí vendo televisão, né?
Vocês estão dormindo? O que vocês estão fazendo do outro lado? Eu até tinha curiosidade. Eu estou acompanhando, professor. Eu também, Bem. professor. Vocês estão entendendo até agora o que nós estamos falando? Sim, tranquilamente. Tá? Sim, Conseguem entender, então, a proposta Sim, do professor. positivismo? Então, todos aqueles que forem fazer pesquisas, né, com esses instrumentos, né, padronizados, que eu tiver que quantificar, né, as ações humanas, eu estou fazendo uma abordagem sob o paradigma do positivismo. Tá? Eu estou tentando colocar as relações dos seres humanos, né, em dados quantificáveis, padronizados. Assim, eu me aproximo das ciências naturais. Certo? Bem, agora eu vou ter o estruturalismo. Né? O estruturalismo ele foi desenvolvido pelo Claude Lévi-Strauss. E eu até fui a um livro, eu tenho um livro dele que se chama Tristes Trópicos, aqui. Não sei se vocês conseguem ler. E ele veio para o Brasil e ele desenvolve as bases, né, desta teoria aqui no Brasil. E ele faz uma pesquisa muito importante com as nossas tribos indígenas, né? E ele é, vamos dizer assim, o expoente do estruturalismo. É o autor, né, mais respeitado quando se fala em estruturalismo. E o que nós vamos ter, né, na abordagem estruturalista? Nós vamos ter, né, uma análise das relações em sociedade pela observação, mas nós vamos, né, primeiro observar a sociedade. E da observação da sociedade, nós vamos retirar as regras de comportamento social. Né? E a partir da compreensão dessas regras de comportamento social, é que nós podemos entender como se comporta a sociedade. Então, o estruturalismo, ele já vai por um lado distinto do positivismo. O positivismo diz que nós temos que conhecer primeiro as regras e depois fazer a análise da sociedade. O estruturalismo, ele diz assim: eu não posso conhecer as regras da sociedade previamente. Eu, então, preciso observar esta sociedade e compreender nas relações sociais quais são as regras criadas pela própria sociedade. E se eu for, né, analisar com cuidado, a sociedade ela tem uma estrutura. Então, muitas vezes, aquilo que para mim é muito difícil de entender, né, é justamente porque eu quero, né, impor a minha percepção e as minhas regras a determinados grupos sociais. E o estruturalismo ele diz o seguinte: eu não posso impor as minhas regras aos demais grupos sociais. Eu tenho que entender como os grupos sociais se relacionam e quais são as regras existentes em cada um desses grupos sociais. Né? E aí vocês vão ver que eles dizem, né, que uma estrutura é um sistema relacional ou um conjunto de sistemas relacionais, tais como relações de parentesco, os esquemas de controle de tráfego, os códigos de etiqueta. Uma estrutura é todo
é um todo formado de fenômenos solidários. Cada um dos seus elementos depende dos outros e é determinado por sua relação com eles. A alteração, acréscimo ou supressão de um elemento implica na apresentação, eu acho, e reajuste na posição dos demais, né? Então, percebam que muitas vezes, por exemplo, a gente vai fazer a análise por isso que ele foi justamente para os índios, né? Por quê? Porque as relações, né, com as populações indígenas, elas normalmente são determinadas, né, por aqueles que não fazem parte dessas populações, né? Então, é como se eu quisesse criar regras de convivência ou quisesse que as populações indígenas se comportassem como eu entendo que deva ser o comportamento social dessas populações. E os estruturalistas, eles partem do pressuposto oposto. Eu não posso impor as minhas leis aos demais. Eu tenho que conhecer as relações, né, dessas outras pessoas, desses outros grupos sociais, para que eu entenda como eles se comportam. Então, cada grupo social, ele vai me dizer como é a sua maneira de se comportar. Então, digamos que eu vá para uma tribo indígena e essa tribo diga que eles vão fazer um ritual, né, de saudação ao sol. Aí eu digo, um ritual de saudação ao sol? Para quê? Isso parece uma coisa completamente fora de sentido, né? Nós estamos agora vivendo na era da tecnologia e esses índios são muito atrasados, porque eles estão fazendo rituais de saudação ao sol, né? Os estruturalistas, eles partem de um outro ponto de vista. Eu preciso participar deste ritual de saudação ao sol. E eu vou observar quais são os comportamentos, né, desses grupos sociais no ritual. Por que, né, que eles estabelecem esse ritual? Quais são, né, os gestos que são feitos? Por que existem esses gestos? E o que significa isto, né, para aquele grupo social? Tem um sentido para eles? Então, que sentido é este? Né? E eu vou, então, construindo aí as estruturas existentes em cada grupo social. Então, digamos que eu vá fazer a abordagem, por exemplo, de uma empresa, né? Eu estou interessado no conhecimento de um fluxo, né, de determinada empresa. Como é que funciona esta empresa? Eu posso chegar na empresa e dizer assim, olha, eu sou o dono do conhecimento na administração. Eu sei tudo. E aí eu chego na empresa e eu digo, olha, agora vocês vão ter que agir segundo essas regras, essas leis, esses, né, aspectos aqui. E aí, de repente, a empresa não funciona, né? As pessoas vão olhar para a minha cara já, né, entortando o nariz, né? E aí eu percebo que aquilo que eu fui levar para a empresa não está conseguindo ser, né, aplicado. E aí eu passo a me questionar, né? Por que será eu que sou um cientista, eu que sou o dono, né, de todo o conhecimento, eu não estou conseguindo aplicar as regras da administração para estabelecer uma boa gestão na empresa? Aí eu vou recorrer aos estruturalistas, né? E os estruturalistas vão dizer o seguinte: você não pode ser positivista, né? Você não pode chegar com as regras da administração e impor essas regras
né, para que as pessoas se encaixem a elas na empresa. Você vai ter que fazer um outro trabalho. Você primeiro vai ter que observar como aquela empresa que você está, né, na administração, ela funciona. Como as relações, né, dos trabalhadores que estão ali, dos empregados, né, dos próprios diretores, dos gestores, como é que elas funcionam. E aí você entenderá quais são as regras que foram criadas no âmbito desta empresa. E uma vez que você entenda as regras que foram criadas na empresa, é que você conseguirá, né, estabelecer algum modelo de gestão. Então, percebam que há uma abordagem que é distinta do positivismo no estruturalismo, né? Eu vou, por exemplo, como professor, né, eu vou fazer uma abordagem positivista nas minhas turmas. Então, eu chego para dar aula e eu digo, olha, vocês vão ter que se adaptar ao meu modo de dar aula. E o meu modo é assim, eu vou fazer isso, 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 isso. E eu percebo que a minha aula não está, né, fluindo, ela não está evoluindo. E aí os estruturalistas, eles vêm em meu socorro e vão dizer assim, olha, você tem que perceber que você tem 4 turmas. E as 4 turmas, elas têm um comportamento diferente. Por mais que a matéria seja a mesma matéria, eu vou primeiro pensar como se comporta cada uma dessas turmas, né? Então, existem turmas que gostam de um conhecimento mais denso. Então, eu preciso trabalhar com textos, né? Eu preciso trazer artigos científicos e eles gostam de ler, então eu distribuo esses artigos e eles vão, né, discutir comigo o que está escrito nos artigos. Existem outras turmas que não gostam muito, né, de leituras densas. É para essas turmas, então, eu percebi que eu vou ter que passar a informação, mas eu tenho que utilizar um vocabulário, né, muito mais simples, mais fácil de ser entendido, porque senão eles não entendem, né? E aí eu vou poder desenvolver, né, as minhas aulas de uma forma tranquila. Então percebam que o estruturalismo, ele nos leva a uma maneira de conhecer, mas que não é imposta, né, pelo pesquisador. Ao contrário, o pesquisador, ele tem um papel aí de observar como é que as relações humanas acontecem, para que ele possa entender, né, as leis, as regras de cada grupo, de cada sociedade. E isso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente vai, por exemplo, né, morar em outra cidade. A gente vai morar em outro estado. A gente vai morar em outro país, né? E aí, quando a gente faz as mudanças, a gente tem um estranhamento, né, no início. E a gente diz assim, esse povo aqui é meio estranho, né? Eu não consigo entender como é que eles se, né, relacionam. Por quê? Porque se eu vou impor, né, a minha maneira de pensar, a minha maneira, né, de ver aquelas relações, eu estou usando de uma abordagem positivista, né, que é impositiva. Então, as pessoas, elas terão que se comportar da maneira que eu entendo ser o correto. Esse é o método baseado no positivismo. E
elas apresentam formas distintas de comportamento. Então, eu só vou poder compreender como é que essas sociedades elas se comportam se eu fizer uma abordagem pela estrutura social. Eu tenho que observar o comportamento e entender, né, como é que aquelas sociedades, aquelas outras cidades, a cidade para onde eu fui, o país para onde eu fui, ele se comporta. E aí, então, eu vou entender que há regras, né, diferentes. E aí eu posso me adaptar a essas regras ou não me adaptar e me retirar desses grupos sociais, né? Então, digamos assim que eu vá para um jantar na casa de alguém, né? E aí a pessoa que me convidou, ela oferece, né, ali os pratos e coloca uma colher para eu comer. E eu digo, mas eu quero comer com talher, né? Vocês não comem com talher? Aí as pessoas vão olhar para minha cara com um olhar estranho e vão dizer assim, não, aqui a gente come com colher só. E eu digo, não, mas eu como com garfo e faca. Eu estou certo, porque as regras, elas determinam que a gente coma com garfo e faca. E aí, as pessoas que me convidaram, os donos da casa, vão dizer assim, não, a regra nesta casa é que se coma com colher. Ou se coma com as mãos. Aqui ninguém usa talher, nem colher, nem nada. A gente mete a mão e leva à boca. Então, eu preciso entender, segundo o estruturalismo, como é que os grupos sociais se comportam e compreender quais são essas regras para que eu entenda a sociedade. Eu não sei se vocês conseguem distinguir uma da outra. Alô? Vocês estão me ouvindo? Ou vocês dormiram aí do outro lado? Estou ouvindo sim, professor. Tá vendo? Então, percebam que, né, nós vamos procurar, né, entender cada comportamento social, né? Eu, pelo método, ou pela abordagem, ou pelo paradigma do estruturalismo, eu não posso chegar na minha abordagem científica e determinar quais são as regras, né, para aquele determinado grupo. Eu tenho que observar o comportamento desse grupo e entender como eles se comportam. E aí, então, eles é que vão me dizer quais são as regras de comportamento social. Certo? Isso significa Professor, estrutura. Diga, Isaías. Isaías, isso, exato. Só para, voltando um pouquinho o caso do presidente e tudo mais, o caso do positivismo, né? Podemos pensar que a maneira que ele está pensando e colocando, vamos supor até do AI-5, né? A maneira como ele está se comportando com relação ao Covid, o retorno à economia, que o tal da gripezinha e tudo mais, obviamente nada assim de política, eu estou pegando só a maneira de como ele pensa para a gente poder entender, para eu poder entender o positivismo. Posso pensar que ele está agindo dessa forma do positivismo? Ele ou você? Não, digo ele. Ele, eu quero entender. Então, você, como cientista, você tem duas abordagens para analisar as condutas do presidente, né? Então, vamos dizer que você queira entender a conduta dele. Aí você vai dizer assim, olha, a sociedade científica diz que nós temos que manter o isolamento social. Isso é uma regra?
Então, você já está colocando a regra. Nós estamos, hoje em dia, vivendo num planeta em que existem mais democracias do que regimes autoritários. Então, a regra seria a de democracia. Então, você já está chegando na abordagem com as suas próprias regras montadas. Então, você está utilizando de uma abordagem positivista. E pelo estruturalismo, você tem que ir pelo caminho inverso. Você tem que primeiro observar a conduta dele. Como é que ele se comporta com relação à crise na saúde, a crise sanitária? Aí você vai verificar quais são as condutas dele. Depois você vai fazer uma observação, né, de como é que ele se relaciona com os demais poderes e com as pessoas que estão ali ao redor dele. Então, você identifica um outro comportamento. E assim você vai verificar, né, como é que funciona a estrutura de poder neste governo. E aí vai chegar a algumas conclusões, entende? Se você for agora simplesmente olhar, né, vamos dizer que você agora esteja no corpo aí do nosso presidente. Aí você vai ter isso que você está me perguntando. Ele está impondo as regras dele. Então, ele está tendo uma abordagem, por um lado, o quê? Positivista. Né? Por quê? São as regras que ele entende serem corretas. Certo isso? Agora, digamos que ele fosse ter uma abordagem estruturalista. O que ele poderia fazer? Você tem ideia? Isaías? Professor, eu tenho um pouco problema com relação ao fone do celular. Tá, mas agora estamos ouvindo, diga. Se o presidente fosse ter aí uma abordagem estruturalista sobre o Brasil, como é que ele agiria? Você me ouviu, Isaías? Alô, Isaías? Alguém pode nos ajudar nessa situação? Se nós estivéssemos analisando, né, o comportamento do nosso presidente. Professor, eu poderia analisar, mas aí eu estaria tirando a minha percepção, não sei se seria positivista, ou ele iria me colocar como esquerdista, em imaginar que ele pode estar levando pelo conceito dele, vamos dizer, antigo, que não se dedicaria a uma política nova que os eleitores queriam quando conseguiram eleger ele, que seria uma política de progresso, vamos dizer assim, que eu acho que talvez é o que ele imagina que esteja fazendo. Eu só não concordo. Não sei se eu estaria bem fazendo uma pesquisa sobre a atitude dele ou se eu estaria impondo a minha opinião. Então, mas aí a gente está justamente questionando isso, né? Então, vamos ver se nós estivéssemos no cargo, né? Tendo a visão do cargo para a sociedade. Então, se ele tem um comportamento, né? Que ele chega e diz assim, olha, as regras são essas, vocês têm que obedecer a estas regras. Ele está fazendo uma abordagem pelo paradigma do positivismo, não é isso? Certo. Porque ele está impondo. Agora, digamos que ele tenha, não é, uma outra abordagem pelo estruturalismo. Como é que ele agiria? Ele ia impor as regras dele à sociedade?
Pergunta difícil, hein? Não, né? Se ele fosse agir no sentido do estruturalismo, ele teria que observar quais são as condutas sociais, não é isso? Então, digamos, por exemplo, que nessa situação da crise sanitária, né, a crise na saúde, quantas unidades na federação nós temos no Brasil? Pronto, Ed Carlos, você já derrubou o meu arquivo. Hein? Quantas unidades da federação nós temos no Brasil? Quantas unidades? Não sei. Nós temos 27 unidades na federação. Se eu preciso fazer uma abordagem estruturalista, baseada no estruturalismo, eu preciso o quê? Observar o comportamento de cada uma dessas unidades da federação. Será que a crise sanitária aqui em São Paulo ela é igual nos demais estados do Brasil? É? É? Iguais, não. Não é. Então, para que eu tivesse um posicionamento, eu preciso, se eu for pelo estruturalismo, o quê? Observar como é que a crise ela se desenrola em cada uma das unidades da federação, não é isso? Para que eu possa atender às necessidades dessas populações. Entendido isso? Entendido. Ok? Então, a minha regra aqui de São Paulo, ela pode ser diferente para a regra de Fortaleza. Oi, professor. Diga. Agora está me escutando? Eu estou. Desculpa, eu não estava conseguindo falar naquele momento. Tudo bem, diga. Não, então era só sobre a parte da estrutura. Aí o senhor estava explicando, quer dar continuidade ou quer escutar a minha opinião? Sim, não, fale, porque eu perguntei, mas eu não consegui ouvir você. Diga. Correto. Então, vejo eu, por exemplo, assim, vai estar analisando a cada estado, entendeu? Verificando como no caso da Covid, vai se comportar a cada estado, porque devido à sociedade, e cada sociedade também tem os seus costumes diferenciados. Por exemplo, o costume de São Paulo vai ser um pouco diferente do pessoal do Amazonas, pessoal de Pernambuco. Então, vai estar analisando como ela vai se comportar a cada sociedade para poder aplicar uma metodologia, uma forma correta a cada sociedade. Tanto é que, para uns, tem que utilização de máscara já foi imposta com mais radicalismo. Já para outros, não. Vocês podem amenizar, vocês podem sair, vocês não podem sair, vocês podem abrir ou não. Ou seja, vai ter que ver o comportamento da doença, vai ter que ver o comportamento das pessoas, como aceitam as regras. Sim, sim. Entendido. Então, é exatamente isso que é a abordagem estruturalista, né? Então, eu não posso, né, pelo estruturalismo, impor a minha regra, né? Porque se eu estou impondo, eu já estou tendo uma atitude ou uma abordagem pelo positivismo, né? E aí vocês já começam a perceber que existem resultados diferentes, né? Porque se eu imponho, né, e eu não vejo as diferenças, eu vou ter aí o risco de prejudicar esses diferentes, não é isso? E se eu for observar primeiro o comportamento de cada um, para depois, né, verificar que regras existem, aí o que eu estou fazendo? Eu estou atendendo o quê? As necessidades dos diferentes grupos. Entendido isso? Sim. Tá?
E aí os estruturalistas, eles são grandes na observação. Vocês têm aí chamados etnografistas, né? A pesquisa etnográfica. E esses etnógrafos, eles vão conviver, né, nesses grupos sociais. Então, quando vocês virem alguma pessoa lá na tribo, por exemplo, e eles estão anotando, né, comportamento por comportamento, dado por dado, às vezes eles passam 10 anos, 20 anos, né, em convivência com essas tribos. Por quê? Porque eles precisam compreender cada um dos gestos. Eles precisam levantar, né, quantas vezes se repetem esses comportamentos, para que eles possam retirar as regras, né, de comportamento desses grupos sociais. Né? Então, percebam, se eu vou me dedicar a uma pesquisa na empresa, né, quanto tempo eu vou precisar de convivência, né, nessas empresas para que eu possa entender o funcionamento dela. Daí que muitas vezes, por exemplo, um funcionário antigo da empresa, ele tem muito mais habilidade, né, na administração da empresa do que um novo que, vamos dizer assim, tenha profundo conhecimento da ciência da administração, mas que não convive naquele ambiente, né? Porque aquele que já está lá há muitos anos, ele conhece exatamente o comportamento de cada um daqueles segmentos. Então, ele pode, né, entender e pode, né, verificar as regras e tentar conviver de uma forma harmoniosa com essas regras. Né? A mesma coisa, vamos dizer assim, o profissional do direito. Né? Eu acabei, de sair da universidade, estou, graduado em direito, eu passei no exame de ordem, eu passei num concurso público. Muitas vezes eu vou, ter uma visão daquela atividade profissional que é totalmente distinta daquilo que realmente acontece. Né? Eu não tenho a vivência nessas atividades profissionais. Né? E uma pessoa que muitas vezes não tem tanta formação, mas ela já está no meio, né, há muitos anos, ela consegue entender as regras, né, muito melhor do que eu. E ela, né, tenta conviver de uma forma harmoniosa com essas regras. Tá? Então aí vocês têm a menção que o pensamento estruturalista, ele busca revelar o que está além do aparente. Né? Então eu vou realmente tentar captar das relações sociais aquilo que está escondido, aquilo que eu levo como uma percepção, mas que na realidade é outra situação. Né? E eu preciso verificar essas relações porque elas me transmitem a ideia de uma estrutura. Existe ali uma regra que eu não consigo perceber inicialmente, mas existe uma regra. Né? E eu tenho que entender que regra é esta. E somente quando eu entendo a regra é que eu consigo explicar como funciona. Entendido isso, gente? Ou não? Professor Gino, só tentando comparar se foi bem isso que eu entendi, esse pensamento estruturalista seria mais ou menos, vamos comparar ao que o Dr. Drauzio Varela fez quando ele teve que pesquisar no Carandiru, quando teve que fazer suas pesquisas? Seria Sim, exatamente isso? Exato. Se eu fosse pelo aspecto positivista, qual seria a minha visão do Carandiru? Lá só tem criminoso e eles têm que pagar, né, pelos crimes que eles cometeram. Aí
o Drauzio, ele vai para lá como um médico. E ele começa a ter uma outra relação, né? Porque ele vai como sendo um cuidador daquelas pessoas, né? E ele vai observar aqueles comportamentos e ele diz assim, olha, dentro do Carandiru tem escritores, né? Essa semana parece que morreu até um dos detentos, um dos egressos do Carandiru, que escreveu 4 livros, ou 5 livros, né? E são livros de muito sucesso. Então, o Drauzio, ele não foi olhar para aquelas pessoas como pessoas que estavam ali pela prática de crimes que precisavam da punição, né? Mas ele foi olhar por um lado do ser humano. Então, primeiro, ele observava os comportamentos das pessoas, né? Eu preciso ter uma política pública dentro da cadeia, porque as pessoas, por exemplo, estão se contaminando pela Covid, né? E aí os positivistas vão dizer assim, olha, deixa lá todo mundo e mata, porque já nos livramos de uma grande parte desses criminosos. Aí vocês terão outros que dirão, olha, a gente precisa tirar de lá, né? Quem pode cumprir a pena em casa, né? Seria mais ou menos o que aconteceu com o Carandiru, naquela época que o governador fez. O isolamento social dentro da cadeia, a gente tem que fazer de alguma forma. Então, vamos retirar os presos que estão contaminados e colocar para um outro lado, né? Então, eu tenho essas duas maneiras de ver. O que aconteceu na época do Carandiru, daquela rebelião toda, foi uma atitude positivista, uma abordagem, vamos dizer, positivista. Por quê? Como aconteciam as rebeliões lá dentro, né? E eles estavam tentando, vamos dizer assim, manifestar um descontentamento, né, sobre as condutas em relação à convivência, né, dentro da própria prisão. O Estado ele não teve alternativa diferente. Ele disse, olha, nós vamos entrar e nós vamos colocar a ordem aí dentro, né? E aí o que acontece? Eles entram e aí eles fazem a chacina, né? Então, algumas pessoas relatam que depois, né, que a polícia sai, eles precisavam escorrer o sangue das pessoas, né? Porque tinha muita gente morta, muitos corpos ali dentro. Então, percebam que aí houve uma tentativa de impor a ordem, né? As regras são essas. Então, eu não vou discutir com você se você concorda ou não. Então, eu estou impondo. Isso é a abordagem positivista, né? E aí, ou você entra na regra, ou não acontece, ou você morre. Entende? Tá? Essa é a abordagem positivista. Né? Nesse Professor, sentido. Diga. Eu tenho um caso com um cliente meu, cliente meu não, né? Do escritório que eu trabalho. Sim, João. Que ele roubou 2 computadores e mais algumas coisas de uma escola. Sim. Ele foi preso em 2007 e foi solto em 2015. Dentro lá ele fez um livro. Ah, sim. Ele fez um livro. Uhum. E hoje, acho que uns 3 meses atrás, ele estava a pé de ser preso novamente. Sim. Então, eu acho que eu creio que o meu pensamento é positivismo, né? Sim, você está indo pelo lado positivista, por quê? Porque você está Porque, vendo pra as mim, se regras. ele... Não tem jeito. Eu tenho um primo meu que é ladrão. Sei. Então, eu sei que ele não volta mais. Não tem santo que bata para ele voltar ao convívio normal. roubar o convívio assim, normal da sociedade, tá? Isso. Agora, então, se você fizesse uma abordagem estruturalista, como é que você abordaria o comportamento dessas pessoas?
Eu acho que eu não consigo. Eu acho que já tenho meu pensamento direto. Entendi. Porque aí você teria que, vamos dizer assim, abordar as relações que essas pessoas tiveram desde a infância, no meio familiar, né, no meio social em que elas cresceram, né? E você iria entender, mais ou menos, como é que elas se comportam, né? Entendeu? Pensando assim, mas mesmo assim, dos dois casos que eu venho vagamente lembrando, o cara que roubou o computador, ele era casado, ele tinha tudo do bem e do melhor, fez porque quis. Meu primo também fez porque quis, tudo do bem e do melhor. E desde criança também, tudo do bem e do melhor. Já o do cliente eu não sei. Mas são casos à partes. Sim, mas aí você tem teorias na criminologia que vão dizer assim, existem pessoas que nascem criminosas. Entende? Então, mas então aí você teria que, na abordagem estruturalista, verificar, né, que a sociedade, né, ela deu condições para essas pessoas se desenvolverem. Segundo você está dizendo, elas tiveram tudo do bom e do melhor. E por que será, então, que elas praticam crimes? Aí você teria que observar, né? E aí você poderia constatar que existem pessoas, né, como existem nas teorias da criminologia, que elas já nascem, né, com um instinto criminoso. Entende? E aí você teria uma explicação. Mas você já não pode avaliar isso com uma abordagem positivista. Porque pelo positivismo você não vai verificar, vamos dizer assim, se elas tiveram ou não tiveram recursos materiais. Você vai simplesmente dizer assim, a lei determina que não se cometa crimes. Elas cometeram crime, então elas têm que ser punidas por este crime, né? Então são abordagens do mesmo ato, da mesma conduta, mas por paradigmas que são diferentes. Então você chega a conclusões diferentes. Você está entendendo, João? Não, eu entendo sim. Vem até a questão do réu primário, residente, tem tudo isso também. Então, eu posso também, por exemplo, dizer assim, olha, eles não têm direito a nenhum tipo de liberdade, né? Não têm direito ao sursis, eles não têm direito ao livramento condicional. Para mim, eles têm que pagar até o final, né, a conduta criminosa. E aí você vai encontrar outras pessoas que vão dizer, olha, existe uma humanização da pena, então eu tenho que tentar usar métodos, né, para ressocializar essas pessoas, reeducá-las, reinseri-las na sociedade, né? Então, existem conclusões, né, diferentes de acordo com o paradigma que você utiliza. Por isso que eu não posso destruir a opinião diferente da minha, científica, certo? Porque assim como eu acho que eles devem morrer ali na prisão, eu vou encontrar outros que dizem que eles têm que ter a ressocialização. Entendido? Entendido. O meu tio até me passou um filme, se eu não me engano, é 12 Homens e uma Lei. Sim. E são 11 caras falando que tem que matar ele e um diz que não. Então, tá vendo? Vem muito nesse caso. Tá bom. Gente, vamos fazer a nossa pausa. Nós estamos às 5 para as 10. Voltamos às 10h15, pode ser? A conversa estava boa agora. Sim, mas a gente precisa esfriar um pouco a cabeça, tá bom? Tá legal. Então, 10h15 a gente retorna, tá bem? Não vão desaparecer. Eu tenho quantos alunos? 26, hein? Se sair um, eu vou caçar vocês com o meu laço magnético, né, daqui de casa, tá bom? Então, até daqui a pouco. Até mais. Eu vou parar a gravação, tá?